Milionário tenta disfarçar o choro. Júlio Guedes mal conseguia entender o que estava acontecendo. Ele segurava o filho nos braços, tentando acalmar o choro insistente, quando de repente ouviu a palavra que travou sua respiração por um segundo inteiro. O bebê estendeu os bracinhos na direção de Sandra e chamou mamãe. O milionário ficou paralisado, surpreso, assustado, tentando disfarçar o nó que subia em sua garganta, enquanto seus olhos, sem querer, já brilhavam. Sandra, ainda com as luvas amarelas de limpeza, travou também. O olhar dela desceu por um instante, como se estivesse pisando em algo que não queria quebrar. Ela respirou fundo, ajeitou o uniforme azul e respondeu com a voz calma de sempre, aquela que parecia abraçar o ambiente inteiro. Senhor Júlio, ele só me vê todos os dias. Eu cuido dele enquanto o Senhor resolve suas coisas. É normal ele se apegar. É só carinho, nada além disso, eu juro. Mas para Júlio aquilo não parecia só carinho. O bebê soluçava, tentando escapar de seus próprios braços para alcançar Sandra, como se buscasse nela algo que sentia faltar. E Júlio, mesmo lutando para manter a postura de homem rígido, sentia o coração balançar. Ele não sabia se era ciúme, se era culpa, ou se era apenas a primeira vez que percebia o quanto passava tempo demais longe do próprio filho. Sandra estendeu as mãos com cuidado, respeitando o espaço, sem querer ultrapassar nenhum limite. Ainda assim, o bebê insistia, chamando por ela com aquela voz frágil que parecia pedir socorro. E naquele pequeno gesto, quase invisível, começava uma mudança silenciosa na vida dos três. Uma mudança que Júlio não estava preparado para sentir, mas que já o atingia como uma verdade que não podia mais ignorar. Júlio observou Sandra pegar Miguel nos braços, e imediatamente o choro cessou. O bebê encostou a cabecinha no ombro dela, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar seguro no mundo. Como você faz isso? A pergunta escapou dos lábios de Júlio antes mesmo que ele pudesse controlá-la. A voz saiu mais vulnerável do que ele gostaria. Sandra balançou Miguel suavemente, com movimentos que pareciam naturais demais para alguém que apenas trabalhava ali. Senhor Júlio, criança sente quando a gente está presente de verdade. Não é mágica, é só atenção. Ela parou de embalar o bebê e o encarou. O senhor trabalha muito, eu sei, não estou julgando. Mas o Miguel, ele precisa sentir que tem alguém. Júlio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não porque Sandra fosse rude, ela nunca era, mas porque a verdade dói mais quando vem embrulhada em gentileza. Eu trabalho para dar tudo de melhor para ele. Júlio tentou se justificar, mas as palavras saíram fracas, quase como uma pergunta. Eu sei, senhor, e o Miguel vai ter o melhor de tudo, mas ele também precisa ter o senhor. O silêncio que se seguiu foi carregado. Miguel havia adormecido no colo de Sandra, e Júlio ficou ali, observando a cena como se fosse um estranho em sua própria casa. Uma casa imensa, cheia de luxo, mas que de repente parecia vazia demais. Sandra? Júlio hesitou. Você pode me ensinar? Ela levantou os olhos, surpresa. Como assim, senhor? Como fazer isso? Como fazer ele parar de chorar quando estou com ele? Como ser o pai que ele precisa? Sandra ficou em silêncio por um momento, como se estivesse medindo as palavras. Depois, com um sorriso pequeno, mas genuíno, respondeu. Claro, senhor Júlio. Seria uma honra. Na manhã seguinte, Júlio fez algo que não fazia há meses. Cancelou 2 reuniões importantes. Quando Sandra chegou para o trabalho, encontrou ele na sala, ainda de pijama, com Miguel no colo, que chorava como se o mundo estivesse acabando. Bom dia, senhor Júlio. Sandra não conseguiu disfarçar o sorriso. Começou cedo hoje? Tentei dar mamadeira para ele faz 1 hora. Não funcionou. Júlio parecia exausto. Acho que ele não gosta de mim. Sandra se aproximou, observando a cena. Posso? Ela estendeu as mãos. Júlio entregou o bebê. E novamente Miguel se acalmou instantaneamente. Não é que ele não gosta do senhor. É que o senhor está nervoso e bebê sente isso. Sandra ajeitou Miguel no colo. Olha só, quando o senhor pega ele, o senhor está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo.
Reunião, empresa, problemas. O Miguel sente essa energia. E como eu faço para não pensar nisso? Simples. Sandra sorriu. O senhor foca só nele. Esquece o resto do mundo por um minutinho. Vem cá. Ela devolveu Miguel para os braços de Júlio. Agora respira. Devagar. Olha só para os olhinhos dele. Não pensa em mais nada. Só olha. Júlio obedeceu. Respirou fundo e focou nos olhos do filho. Miguel o encarou de volta e pela primeira vez em muito tempo, Júlio sentiu algo diferente. Uma conexão. Agora fala com ele. Qualquer coisa. Não precisa fazer sentido. Oi, Miguel? Júlio começou, a voz ainda incerta. Papai tá aqui. Desculpa por não ter estado muito presente. Mas vou tentar melhorar, tá? Para sua surpresa, Miguel parou de se mexer. Como se estivesse realmente escutando. Isso! Sandra bateu palmas baixinho. Agora o senhor vai tentar dar a mamadeira de novo. Mas sem pressa. Se ele recusar, não força. Só oferece de novo mais tarde. Júlio pegou a mamadeira e ofereceu para Miguel. Desta vez, o bebê aceitou sem resistência. Como você aprendeu tudo isso? Júlio perguntou, ainda impressionado. Sandra ficou quieta por um momento, o sorriso diminuindo. Eu tive que aprender, não tive escolha. Havia algo na voz dela que fez Júlio querer perguntar mais, mas ele sentiu que era melhor não insistir. Pelo menos não ainda. 2 semanas se passaram, e a rotina da casa havia mudado completamente. Júlio ainda trabalhava, mas reservava as manhãs para ficar com Miguel. E Sandra? Sandra se tornou mais do que uma funcionária. Ela era a professora de paternidade que Júlio nunca soube que precisava. Era uma quinta-feira chuvosa quando Júlio chegou em casa mais cedo e encontrou Sandra no quarto do bebê, cantando uma música baixinha enquanto trocava as fraldas de Miguel. Ela não havia percebido que ele estava ali, e Júlio ficou na porta observando. A voz dela era suave, cheia de carinho. E Miguel? Miguel sorria, um sorriso babado e puro, como se entendesse cada palavra. Dorme, meu menino. Que a mamãe tá aqui, não vai ter perigo, o medo vai sumir. Júlio sentiu o coração apertar. Não por ciúme, mas por gratidão. Aquela mulher estava amando seu filho de uma forma que ele ainda estava aprendendo a fazer. Bonita música, ele disse entrando no quarto. Sandra se assustou e deixou cair o talco. Senhor Júlio, desculpa, eu não vi o senhor chegar. Eu estava só. Estava cuidando do meu filho melhor do que eu conseguiria. Júlio se aproximou. De onde é essa música? Sandra hesitou. Eu inventei. Quando era pequena, minha mãe cantava para mim. Mas eu não lembrava direito da letra, então fui criando. Você tem filhos, Sandra? A pergunta saiu antes que Júlio pudesse pensar. E pelo modo como o rosto de Sandra mudou, ele percebeu que havia tocado em algo doloroso. Eu tive. Ela disse baixinho, terminando de vestir Miguel. Mas ele não está mais comigo. Júlio sentiu como se tivesse aberto uma ferida. Desculpa, eu não deveria ter perguntado. Não, tudo bem. Sandra pegou Miguel no colo, mas não olhou para Júlio. O senhor tem direito de saber. Afinal, estou cuidando do seu filho. Ela respirou fundo. Eu tive um menino, Lucas. Ele morreu quando tinha 2 anos. Leucemia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlio sentiu o mundo girar. Sandra, eu sinto muito. Faz 3 anos. Foi depois disso que comecei a trabalhar como babá. No começo era difícil demais. Mas depois percebi que cuidar de outras crianças me fazia sentir que o Lucas ainda estava perto, sabe? Como se o amor que eu tinha para dar não tivesse morrido com ele. Júlio olhou para Miguel nos braços de Sandra e finalmente entendeu. Não era só carinho, não era só trabalho. Era amor de mãe procurando um lugar para existir. Por isso você é tão boa com ele. Porque eu sei o que é amar um filho. E sei o que é perder. Sandra finalmente olhou para Júlio. Por isso mesmo que o senhor precisa aproveitar cada segundo. Porque a gente nunca sabe. A voz dela falhou no final. Mas ela se recompôs rapidamente. Júlio sentiu uma vontade imensa de abraçá-la, de consolá-la, mas não sabia se era apropriado. Em vez disso, ele disse: obrigado, por cuidar dele, por me ensinar, por dar para ele o amor que você tem para dar.
Sandra sorriu através das lágrimas que começavam a formar. É um privilégio, Sr. Júlio. O Miguel é um menino especial. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não eram mais patrão e funcionária. Eram duas pessoas que amavam a mesma criança, cada uma com suas feridas e suas esperanças. Um mês depois da conversa sobre Lucas, a rotina havia se tornado quase perfeita. Júlio trabalhava em casa 3 dias por semana. Sandra cozinhava não só para Miguel, mas para todos, e as refeições em família se tornaram sagradas. Mas a felicidade perfeita raramente dura muito tempo. Foi numa segunda-feira que Beatriz, irmã de Júlio, apareceu sem avisar. Beatriz era tudo o que Sandra não era. Alta, loira, elegante, com roupas de grife e um ar de superioridade que parecia natural. Júlio, precisamos conversar. Beatriz entrou na sala como se fosse dona da casa, sem nem cumprimentar Sandra, que estava brincando com Miguel no tapete. Oi, Bia. Sobre o quê? Sobre essa situação. Ela olhou diretamente para Sandra. Sobre você estar confundindo os papéis aqui em casa. Sandra se levantou, pegando Miguel no colo. Vou levar o Miguel para o quarto. Não. Júlio segurou o braço dela gentilmente. Fica. Se é sobre você, você tem o direito de ouvir. Beatriz riu, mas foi uma risada fria. Que fofo, Júlio. Mas infelizmente não é questão de direitos, é questão de bom senso. Ela se virou para Sandra. Nada pessoal, querida. Mas você está ultrapassando limites. Que limites? Júlio perguntou, já irritado. Olha só para vocês, parecem uma família feliz. Mas ela é a empregada, Júlio. Empregada! E você está deixando ela criar seu filho como se fosse filho dela. Sandra abaixou a cabeça, mas Júlio deu um passo à frente. Beatriz, você não sabe do que está falando. Sei sim. Vi as fotos no seu Instagram. Vocês 3 jantando juntos. Ela segurando o Miguel como se fosse a mãe dele. Você sorrindo, feito bobo. O que as pessoas vão pensar? Que eu finalmente aprendi a ser pai. Com a ajuda da empregada. A palavra empregada saiu da boca de Beatriz com tanto desdém que Sandra deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Beatriz, chega. Júlio estava furioso agora. Sandra cuida do meu filho melhor do que qualquer babacara que você poderia me indicar. Claro que cuida. Ela está se aproveitando da situação. Não vê que ela está tentando ocupar o lugar da Fernanda? O nome da ex-esposa caiu no ambiente como uma bomba. Fernanda havia abandonado Júlio e Miguel quando o bebê tinha apenas 3 meses, dizendo que não estava pronta para a maternidade. Júlio nunca mais havia falado sobre ela. Sandra olhou para Júlio, viu a dor nos olhos dele e tomou uma decisão. A senhora tem razão, ela disse, a voz firme, mas trêmula. Eu ultrapassei limites. Peço desculpas. Sandra, não? Mas ela já estava subindo as escadas com Miguel. Beatriz sorriu, satisfeita. Era só isso que precisava acontecer. Agora você pode contratar alguém adequado. Júlio olhou para a tia-irmã com uma mistura de raiva e decepção. Sabe o que é adequado, Beatriz? Amor, cuidado, dedicação. E Sandra tem tudo isso. Coisa que nossa família nunca teve de sobra. Júlio? Não. Você disse o que veio dizer. Agora vai embora. Eu estou tentando te proteger. De quê? De ser feliz? De ter alguém que realmente se importa comigo e com meu filho? Não precisa dessa proteção. Beatriz pegou a bolsa furiosa. Quando der merda, não vem chorar comigo. E saiu batendo a porta. Júlio subiu as escadas correndo e encontrou Sandra no quarto de Miguel, fazendo as malas dela. O que você está fazendo? O que precisa ser feito? Sandra não olhou para ele. Sua irmã tem razão, eu me esqueci do meu lugar. Seu lugar é aqui, com a gente. Não, senhor Júlio. Meu lugar é na cozinha, no quarto de empregada, cuidando das suas coisas. Não jantando na sua mesa. Não sendo tratada como família. Mas você é família. Sandra parou de arrumar as roupas e finalmente olhou para ele. Não sou e nunca vou ser. Eu sou a empregada que se esqueceu de que existem barreiras. Que se deixou levar pela fantasia de que poderia ser mais do que isso. Sandra, o senhor aprendeu a cuidar do Miguel. Não precisa mais de mim.
Preciso sim. Ele precisa. Como se tivesse ouvido, Miguel começou a chorar no berço. Sandra automaticamente foi até ele, mas se controlou. Vá ao Senhor. É com o Senhor que ele precisa se acostumar mesmo. Júlio pegou o filho, mas Miguel continuou chorando. Ele tentou tudo que Sandra havia ensinado, mas não funcionou. O bebê queria ela. Por favor, Júlio implorou. Não faz isso. Com ele, comigo. Sandra fechou os olhos, respirou fundo e pegou Miguel. O choro cessou imediatamente. Está vendo? Isso não é normal. Uma criança não pode ser mais apegada a babá do que ao próprio pai. Mas ele gosta de mim também agora? Gosta. Mas ainda me escolhem primeiro. E isso não é justo com o Senhor. Sandra devolveu Miguel para Júlio e terminou de fazer a mala. Sandra, eu não quero que você vá embora. Ela parou na porta do quarto de costas para ele. Eu também não quero ir, senhor Júlio. Mas preciso. Pelo bem de todos. E saiu, deixando Júlio sozinho com Miguel, que havia voltado a chorar. 3 dias. Foram apenas 3 dias, mas pareceram 3 anos. Júlio contratou uma agência de babás e recebeu 5 candidatas diferentes. Todas qualificadas, todas com referências impecáveis. Todas completamente incapazes de fazer Miguel parar de chorar. O bebê recusava comida, não dormia à noite, chorava constantemente. E Júlio? Júlio estava virando um zumbi. Senhor Guedes, o senhor precisa entender que transições são difíceis para bebês. A última babá, Mariana, tentava explicar enquanto Miguel berrava no berço. Ele vai se acostumar. Quanto tempo? Júlio perguntou, exausto. Algumas semanas, talvez 1 mês. Júlio olhou para o filho, viu o desespero nos olhinhos dele e tomou uma decisão. Obrigado, Mariana, mas não vai dar certo. Senhor Guedes, eu posso tentar outros métodos. Não é você, é eu. Eu cometi um erro. Depois que Mariana foi embora, Júlio pegou o telefone e ligou para Sandra. Chamou, mas ela não atendia. Pegou as chaves do carro, colocou Miguel na cadeirinha, ainda chorando, e foi até o apartamento dela. O apartamento de Sandra ficava num conjunto habitacional simples, mas bem cuidado. Júlio nunca havia estado lá antes e se sentiu estranho invadindo o espaço pessoal dela. Tocou a campainha. Ninguém atendeu. Tocou de novo. Nada. Sandra! Gritou. Por favor, é o Miguel. Ele não para de chorar. Uma vizinha apareceu na janela. Ela saiu de manhã com uma mala. Disse que ia viajar. O coração de Júlio afundou. Ela disse para onde? Não, mas parecia triste. Muito triste. Júlio voltou para o carro com Miguel, que continuava inconsolável. Ele dirigiu pelas ruas sem rumo, tentando pensar onde Sandra poderia ter ido. De repente, lembrou de uma conversa que eles haviam tido algumas semanas atrás. Sandra havia mencionado que sempre ia ao cemitério visitar Lucas quando precisava pensar. Cemitério São Paulo, é lá que ela deve estar. Júlio encontrou Sandra sentada em frente a uma lápide pequena, com um buquê de flores amarelas nas mãos. Ela chorava silenciosamente. Ele se aproximou devagar, com Miguel no colo. O bebê havia parado de chorar assim que viu Sandra, como se soubesse que estava seguro. Oi, Júlio disse baixinho. Sandra levantou os olhos, surpresa e assustada. Senhor Júlio, como me achou? Intuição. Ele se sentou no chão ao lado dela. Miguel não para de chorar, nem de me dar trabalho. Acho que ele quer conversar com o Lucas. Sandra não conseguiu segurar o sorriso, mesmo com os olhos cheios de lágrima. Oi, meu amor. Ela falou para Miguel, que estendeu os bracinhos para ela. Estava com saudades? A gente estava, os dois. Júlio entregou o bebê para ela. Sandra, eu vim te pedir desculpas. O senhor não fez nada de errado. Fiz sim. Deixei minha irmã te magoar. Deixei você ir embora. Deixei você se sentir menos importante do que realmente é. Sandra balançou Miguel suavemente, mas não respondeu. E sabe o que é pior? Eu descobri uma coisa nesses 3 dias. O quê? Júlio respirou fundo. Que eu não sentia falta só da sua ajuda com o Miguel. Eu sentia falta de você. Sandra o encarou surpresa. Senhor Júlio,
Não como patrão e funcionária, como Sandra, a mulher que canta músicas inventadas para meu filho, que faz o café mais gostoso do mundo, que me ensinou que ser pai não é sobre dar dinheiro, é sobre dar atenção, que me faz rir com histórias dos seus outros empregos, que... Ele parou, percebendo o que estava prestes a dizer. Que o quê? Sandra perguntou baixinho, que me fez lembrar como é bom ter alguém para conversar no final do dia. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de coisas não ditas. Sandra, eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que existe diferença social, que as pessoas vão falar, que minha família pode não entender, mas eu também sei que nesses últimos meses, você não foi só a babá do Miguel. Você foi a pessoa que fez minha casa virar um lar. Sandra olhou para a lápide de Lucas, como se estivesse pedindo conselhos. O que o senhor está querendo dizer? Que eu quero que você volte. Não como funcionária, como família, como a pessoa que você já é para nós. Senhor Júlio? E para de me chamar de senhor. Meu nome é Júlio. Só Júlio. Sandra sorriu, mas ainda estava hesitante. E se não der certo? E se as pessoas que importam vão entender? E as que não entendem, não importam. Miguel começou a fazer barulhinhos, como se estivesse tentando participar da conversa. E você, Miguel? Sandra perguntou para o bebê. O que acha? Mamãe Sandra deve voltar. A palavra mamãe saiu naturalmente, sem peso, sem medo. E desta vez, Júlio não se incomodou. Pelo contrário, sentiu que era exatamente assim que deveria ser. Miguel sorriu e bateu palminha, como se estivesse aplaudindo a decisão. Acho que é um sim. Júlio riu. Sandra olhou mais uma vez para a lápide de Lucas. O que acha, meu amor? Mamãe pode ser feliz de novo? Uma brisa suave balançou as flores no túmulo, como uma resposta gentil. Sandra se levantou com Miguel no colo. Vamos para casa? Júlio sorriu. Vamos para casa. De volta à casa tudo parecia diferente. Não mudaram nenhum móvel, não pintaram nenhuma parede, mas o ambiente estava transformado. Havia leveza no ar, como se todos pudessem respirar melhor. Sandra colocou Miguel no berço para a soneca da tarde e desceu para a cozinha, onde Júlio a esperava com 2 cafés. Obrigada. Ela aceitou a xícara e se sentou à mesa. Sandra, eu preciso deixar algumas coisas claras. Ela ficou tensa. Calma, são coisas boas. Júlio sorriu. Primeiro, você não vai mais dormir no quarto de empregada. Vai ter seu próprio quarto, no mesmo andar que eu e o Miguel. Júlio, isso não é necessário. É sim. Segundo, você não é mais funcionária. É família. Isso significa que você tem opinião sobre tudo o que acontece nesta casa. E terceiro, ele hesitou. Terceiro? Eu queria entender melhor o que está acontecendo entre a gente. Sandra quase derrubou o café. Como assim? Sandra, eu não estou confundindo gratidão com outra coisa. Eu sei a diferença. E o que sinto por você vai além de agradecimento por cuidar do Miguel. O coração de Sandra disparou. Júlio, eu não estou pedindo nada. Não estou pressionando. Só estou sendo honesto. Esses meses convivendo com você me mostraram o tipo de pessoa que eu quero na minha vida. Não só como mãe do Miguel, mas como companheira. Sandra ficou em silêncio, processando as palavras. Você não precisa responder nada agora. Só quero que saiba que porta está aberta. Se você quiser entrar, entra. Se não quiser, continua sendo família do mesmo jeito. Júlio, O choro de Miguel interrompeu a conversa. Eu vou. Sandra se levantou rapidamente, claramente aliviada pela interrupção. Júlio ficou sozinho na cozinha, se perguntando se havia falado demais, rápido demais. Mas ele precisava ser honesto. Vida era curta demais para não ser. 2 semanas se passaram, e Sandra parecia estar evitando ficar sozinha com Júlio. Sempre que ele tentava puxar conversa, ela arrumava alguma coisa para fazer. Sempre que ele oferecia ajuda, ela dizia que estava tudo sob controle. Júlio começou a achar que havia estragado tudo com sua declaração. Era uma sexta-feira à noite quando ele decidiu confrontar a situação. Miguel já estava dormindo e Sandra estava na sala, assistindo televisão. Posso sentar? Ele perguntou. Claro, é sua casa. Nossa casa.
Júlio corrigiu, se sentando ao lado dela no sofá. Sandra, você está me evitando? Ela desligou a TV e suspirou. Um pouco. Por causa do que eu falei? Não exatamente. Então por quê? Sandra se virou para encará-lo. Porque eu sou covarde. Júlio franziu a testa. Covarde como? Júlio, quando você falou aquilo, meu primeiro impulso foi falar, sim, eu quero tentar. Mas aí eu lembrei de quem sou, de onde venho, da diferença entre nós. Sandra, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Eu tenho medo. Medo de não ser suficiente. Medo de estragar o que a gente já tem. Medo de te decepcionar. Medo de... A voz dela falhou. Medo de quê? Medo de ser feliz de novo. Depois que o Lucas morreu, eu prometi para mim mesma que nunca mais ia me permitir amar assim. Porque dói demais quando a gente perde. Júlio se aproximou dela no sofá. Sandra, olha para mim. Ela obedeceu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você acha que eu não tenho medo também? Minha ex-esposa me abandonou quando eu mais precisava. Minha família nunca me apoiou em nada. Eu tenho pavor de confiar em alguém e ser abandonado de novo. Então por que está disposto a tentar? Porque encontrei alguém que vale o risco. Porque alguns medos a gente tem que enfrentar, senão a gente nunca vive de verdade. Sandra limpou uma lágrima que havia escapado. E se não der certo? E se der? Eles ficaram em silêncio, olhando um para o outro. Júlio, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eu também sinto. O que você sente? Já faz tempo. O coração de Júlio acelou. Desde quando? Desde aquele dia que você me pediu para te ensinar a cuidar do Miguel. Quando eu vi você genuinamente querendo aprender a ser pai, eu me apaixonei. Sandra, mas eu enterrei o sentimento. Falei para mim mesma que era impossível, que eu estava sendo ridícula, que vocês dois mereciam alguém melhor. Júlio segurou o rosto dela com as duas mãos. Você é a melhor que existe. Para mim. Para o Miguel. Júlio, eu venho de família pobre. Não terminei faculdade. Não sei me comportar em restaurante chique. Seus amigos vão me olhar torto, sua família vai me odiar. Meus amigos vão te adorar porque você me faz feliz. E quanto à minha família, eles vão ter que aceitar ou ficar longe. A escolha é deles. Sandra fechou os olhos, ainda sentindo as mãos dele no seu rosto. Você tem certeza disso? Absoluta. A pergunta é, você tem? Sandra abriu os olhos e o encarou. Naquele momento, todos os medos, todas as inseguranças, todas as diferenças sociais pareceram pequenas perto do que ela sentia por ele. Eu quero tentar, ela sussurrou. Júlio sorriu e se aproximou devagar, dando tempo para ela mudar de ideia. Mas Sandra não mudou. Ela fechou os olhos e se deixou beijar. Foi um beijo suave, cheio de promessas e cuidado. Um beijo que selava não apenas o amor entre eles, mas o compromisso de construírem juntos a família que os três mereciam. Quando se separaram, Sandra suspirou. Pronto, agora não tem mais volta. Não quer que tenha. Júlio sorriu. Sandra? Eu te amo. Ela sorriu, os olhos brilhando. Eu também te amo, Júlio. O primeiro teste veio mais rápido do que esperavam. Na segunda-feira seguinte, Beatriz apareceu novamente, desta vez acompanhada da mãe, Dona Eugênia. Júlio e Sandra estavam na cozinha, tomando café da manhã com Miguel, quando as duas entraram como uma tempestade. Júlio Augusto Guedes. Dona Eugênia entrou falando alto. Que palhaçada é essa? Beatriz tinha contado tudo para a mãe, é claro. Bom dia, mãe. Bia. Júlio continuou dando papinha para Miguel como se nada estivesse acontecendo. Querem café? Não queremos café, queremos explicações. Dona Eugênia bateu a bolsa na mesa. Soube que está namorando a empregada. Sandra se levantou da cadeira. Dona Eugênia, com licença, vou. Senta. Júlio disse calmamente. Você faz parte desta família. Fica. Sandra hesitou, mas obedeceu. Júlio, isso é ridículo. Beatriz explodiu. Você está confundindo gratidão com amor. Não estou confundindo nada. Eu sei exatamente o que sinto. Dona Eugênia olhou para Sandra com desprezo. E você? O que tem a dizer em sua defesa? Sandra respirou fundo. Era a hora de mostrar que não era a mulher frágil que todos pensavam.
Dona Eugênia, com todo o respeito, eu não tenho que me defender de amar seu filho. Amor? Dona Eugênia riu. Você está atrás do dinheiro dele. Se eu quisesse dinheiro, teria aceitado a proposta do meu patrão anterior, que me ofereceu o triplo do salário para ser a amante dele. Sandra se levantou, encarando a mulher. Eu amo o Júlio e o Miguel, e não é a senhora que vai decidir quem pode ou não amar eles. Júlio sorriu, orgulhoso. Mãe, a Sandra tem razão. E eu vou ser bem claro com vocês duas. Ela é a mulher que eu escolhi. É a mãe que o Miguel escolheu. Se vocês não conseguem aceitar isso, o problema é de vocês, não nosso. Júlio, pensa no que está fazendo, Beatriz implorou. Pensa na empresa, na sua reputação. Penso todos os dias e decidi que prefiro ser feliz com a Sandra do que respeitado sozinho. Dona Eugênia olhou para o neto, que estava sorrindo no cadeirão, alheio à discussão. E o Miguel? Você quer que ele cresça achando que essa situação é normal? Quero que ele cresça sabendo que amor verdadeiro existe. Que família não é sobre sangue ou dinheiro, é sobre cuidado e dedicação. Júlio pegou a mão de Sandra. E quero que ele veja o pai dele feliz. Se vocês insistem nessa loucura, não contem comigo. Dona Eugênia pegou a bolsa. E não contem com 1 centavo da herança da família. Não preciso da herança. Tenho tudo o que preciso aqui. Dona Eugênia e Beatriz saíram em silêncio, deixando um ambiente pesado para trás. Sandra soltou a mão de Júlio e se sentou, tremendo. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Eu não acredito que enfrentei sua mãe. Júlio riu. Você foi incrível. Nunca ninguém falou assim com ela. Será que fiz certo? Será que não piorei as coisas? Sandra, olha para mim. Júlio segurou o rosto dela. Elas que se afastem se quiserem. A família que importa está aqui nesta cozinha. Miguel escolheu esse momento para bater palminhas e gritar: Mamãe! Olhando diretamente para Sandra. Está vendo? Júlio sorriu. Até o Miguel concorda. 6 meses depois, a vida havia encontrado um novo ritmo. Júlio trabalhava menos e vivia mais. Sandra havia se matriculado num curso de administração noturno. Se vou ser mulher de empresário, preciso entender do negócio, ela disse. E Miguel? Miguel estava se transformando numa criança feliz e tagarela. Era uma tarde de domingo quando Sandra fez uma sugestão que mudaria tudo. Júlio, eu quero te levar num lugar. Onde? No orfanato onde eu cresci. Júlio ficou surpreso. Sandra nunca falava muito sobre a infância. Você tem certeza? Tenho. Quero que você conheça de onde venho. E... Ela hesitou. E quero apresentar você como meu namorado para a irmã Teresa, que me criou. O orfanato ficava na periferia da cidade. Era um prédio simples, mas bem cuidado, com um jardim cheio de plantas e uma horta aos fundos. Irmã Teresa, uma mulher de uns 60 anos com olhos bondosos, recebeu Sandra com um abraço apertado. Minha filha, como senti saudades. E quem são esses homens bonitos? Irmã Teresa, este é o Júlio, meu namorado. E este é o Miguel, que é como se fosse meu filho. Júlio ficou emocionado com a descrição. Sandra havia apresentado Miguel como filho, não como o bebê que eu cuido. Muito prazer, irmã Teresa. A Sandra fala muito da senhora. Espero que sejam coisas boas. A irmã riu. Venham, vou mostrar onde nossa Sandra cresceu. Eles caminharam pelo orfanato e Sandra foi contando histórias. O dormitório onde dormia com mais 7 meninas, a cozinha onde aprendeu a cozinhar ajudando as irmãs, a biblioteca pequena onde descobriu o amor pelos livros. Sandra sempre foi especial. Irmã Teresa contou para Júlio, quietinha, mas determinada. Quando fez 18 anos e saiu daqui, prometi que ia torcer para ela encontrar uma família de verdade. E ela encontrou? Júlio perguntou sorrindo. Pelo jeito que vocês se olham, diria que sim. Na hora de ir embora, Irmã Teresa puxou Júlio de lado. Cuida bem dela, sim? Sandra tem um coração enorme, mas já sofreu muito. Merece ser feliz. Vou cuidar, prometo. No carro, voltando para casa, Sandra estava quieta. No que está pensando? Júlio perguntou. Em como é estranho.
Eu passei a vida toda esperando alguém me escolher para ser família. E agora tenho você e o Miguel. E como se sente? Completa. Ela sorriu. Pela primeira vez na vida. Completa. 1 ano depois do primeiro beijo, Júlio tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses. Ele queria oficializar a família que já tinham. O plano era simples. Um jantar em casa, só eles 3, e na sobremesa, a pergunta. Sandra estava na cozinha, terminando de preparar a lasanha que Júlio havia pedido especialmente, quando ele apareceu com Miguel no colo. Pronto para o jantar? Quase, só mais 10 minutos. Ótimo, porque o Miguel quer falar uma coisa com você. Sandra riu. Ah, é? E o que esse mocinho quer falar? Júlio se aproximou e, para surpresa de Sandra, se ajoelhou no chão, com Miguel ainda no colo. Na verdade, somos nós 2 que queremos falar. Sandra sentiu o coração disparar quando viu Júlio tirando uma pequena caixa do bolso. Júlio? Sandra, você transformou nossa vida. Me ensinou a ser pai, me ensinou a amar. Me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E eu escolho você, todos os dias, para o resto da vida. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Quer casar comigo? Quer ser oficialmente a mãe do Miguel e a mulher da minha vida? Sandra não conseguiu segurar as lágrimas. Júlio! Mãe! Miguel escolheu exatamente esse momento para falar claramente, estendendo os bracinhos para ela. Até o Miguel está pedindo. Júlio sorriu através das próprias lágrimas. O que acha? Sandra se ajoelhou no chão também, ficando na altura dos 2. Eu aceito. Claro que aceito. Júlio colocou o anel no dedo dela e a beijou, enquanto Miguel batia palminhas, como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. Família! Miguel gritou e os 3 riram. Isso mesmo, meu amor. Sandra disse, abraçando os 2. Família. O casamento foi pequeno e íntimo. Sandra havia insistido. Não quero festa grande. Quero só quem realmente torce pela gente. A cerimônia foi na igreja do orfanato, com irmã Teresa oficiando. Ela havia se tornado pastora depois de deixar a vida religiosa. Os convidados eram poucos. Alguns amigos próximos de Júlio, as outras babás que trabalhavam na região e haviam se tornado amigas de Sandra, e todas as crianças do orfanato, que foram como família dela. Dona Eugênia e Beatriz não apareceram. Júlio havia convidado, mas elas recusaram. Talvez um dia entendam, ele disse para Sandra. Mas se não entenderem, vida que segue. Sandra escolheu um vestido simples, mas elegante, e Miguel foi o pajem, carregando as alianças numa almofadinha pequena, com a ajuda de irmã Teresa, é claro. Na hora dos votos, Júlio surpreendeu a todos. Sandra, quando te conheci, você era a babá do meu filho. Hoje você é muito mais que isso. É minha esposa, é a mãe do Miguel. É a pessoa que me faz querer ser melhor todos os dias. Ele respirou fundo. Prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo nunca deixar você esquecer do seu valor. E prometo que nossa família sempre será baseada no amor, nunca no medo. Sandra, emocionada demais para falar muito, disse: Júlio, você me deu a família que eu sempre sonhei. Prometo cuidar de você e do Miguel como o tesouro que vocês são. Prometo que nosso lar sempre será cheio de amor, comida boa e histórias bonitas. E prometo que o Lucas, lá de cima, sempre será lembrado como o anjo que me ensinou a amar. Não havia olho seco na igreja. Sandra estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando sentiu 2 bracinhos pequenos se envolverem na sua cintura. Bom dia, mamãe. Ela se virou e viu Miguel, agora com 6 anos, sorrindo banguela. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Dormi. E sonhei que o irmãozinho já tinha nascido. Sandra sorriu, passando a mão na barriga de 6 meses. Ainda faltam 3 meses, meu anjo. Mas eu já escolhi o nome. Lucas. Sandra sentiu os olhos encherem de lágrima. Miguel sabia a história do primeiro filho dela e sempre dizia que queria conhecer o irmão Lucas no céu. Seria um nome lindo. Ela concordou. Júlio apareceu na cozinha, já arrumado para o trabalho, e deu um beijo na esposa e outro no filho. Falando do Lucas de novo?
Ele perguntou, sorrindo. Miguel acha que vai ser menino. E se for menina? Aí é Luciana. Miguel respondeu prontamente. Júlio riu. Já pensou em tudo, né, filho? Claro. Eu vou ser o melhor irmão mais velho do mundo. Sandra olhou para a família que havia construído e sentiu o coração transbordar de gratitude. Tinha passado tanto tempo achando que não merecia ser feliz, e agora tinha mais amor do que sabia o que fazer. Em que está pensando? Júlio perguntou, abraçando ela por trás. Em como a vida é engraçada. Eu vim para esta casa para cuidar do Miguel e acabei ganhando uma família inteira. A gente se ganhou. Júlio corrigiu. Todos nós. Miguel, que estava terminando de tomar leite, de repente olhou para cima. Oi, Lucas. Ele acenou para o teto. Com quem você está falando, meu amor? Sandra perguntou. Com o irmão Lucas, que já mora no céu. Eu contei para ele que vai ter outro irmão Lucas aqui embaixo. Ele disse que está feliz. Sandra e Júlio se olharam, emocionados. E o que mais ele disse? Sandra perguntou baixinho. Que ama muito a mamãe e que está orgulhoso da família que ela construiu. Sandra não conseguiu segurar as lágrimas. Júlio a abraçou mais forte e Miguel veio se juntar ao abraço. Família sanduíche. Miguel gritou, fazendo todos rirem. Família sanduíche. Sandra repetiu, beijando a cabeça do menino. A melhor família do mundo. Do lado de fora, o sol nascia iluminando a casa que um dia foi apenas uma mansão fria e vazia, mas que agora estava cheia de vida, amor e promessas de mais aventuras por vir. E em algum lugar, um menino chamado Lucas sorria, sabendo que o amor da sua mãe havia encontrado o lugar perfeito para florescer. 2 anos depois do casamento, quando Sandra estava grávida de 4 meses, uma crise inesperada abalou a família. A empresa de Júlio passou por dificuldades financeiras sérias devido a uma mudança na economia, e eles precisaram fazer cortes drásticos. Sandra, precisamos conversar. Júlio chegou em casa numa sexta-feira com o rosto abatido. O que foi? Ela estava ajudando Miguel, agora com 8 anos, com a lição de casa. A empresa não está bem. Vamos ter que vender a casa. Sandra sentiu o mundo girar. Não pelo dinheiro, mas pela preocupação com Júlio. Quanto tempo temos? 3 meses. Talvez 4 se eu conseguir renegociar algumas dívidas. Miguel, que fingia estar concentrado na lição, levantou a cabeça. Papai, a gente vai ficar sem casa? Júlio se ajoelhou ao lado do filho. Não, campeão. Vamos ter que mudar para uma casa menor, mas vamos continuar juntos. Eu não me importo se a casa for pequena. Miguel disse sério. O importante é que a família fica junta, né? Sandra sentiu o coração apertar de orgulho. Esse menino havia aprendido os valores certos. Isso mesmo, meu amor. Ela concordou. Casa é onde está a família. A mudança foi difícil, mas também reveladora. Saíram da mansão de 4 andares para um apartamento de 3 quartos, num bairro classe média. E para surpresa de Júlio, Sandra estava radiante. Você não está triste? Ele perguntou enquanto desempacotavam as coisas. Triste por quê? Júlio, eu cresci num orfanato dividindo quarto com 7 meninas. Este apartamento é um palácio para mim. Mas você se acostumou com outra vida? Eu me acostumei com você e com o Miguel. O resto é só cenário. Júlio a abraçou, mais apaixonado que nunca. Como eu tive sorte de te encontrar. A sorte foi minha. Sandra sorriu. E sabe de uma coisa? Agora você vai descobrir como é bom viver numa comunidade de verdade. Ela estava certa. No prédio novo, eles conheceram Dona Maria, a vizinha de 70 anos que vivia sozinha e adorou ganhar uma família para cuidar. Conheceram o seu João, o porteiro que virou confidente de Miguel. Conheceram a família Silva, com 3 filhos que se tornaram os melhores amigos de Miguel. É engraçado, Júlio comentou uma noite, enquanto ouviam as risadas das crianças brincando no pátio. Na mansão, a gente vivia isolado. Aqui, a gente tem uma comunidade inteira. É porque aqui as pessoas sabem o que é importante. Sandra respondeu acariciando a barriga. Aqui ninguém se importa se seu carro é do ano ou se sua roupa é de grife. Se importam se você é gente boa. 6 meses depois da mudança,
Sandra teve uma ideia que mudaria tudo novamente. Júlio, e se a gente começasse um negócio juntos? Que tipo de negócio? Uma empresa de cuidadores, babás, acompanhantes de idosos, cuidadores especializados. Eu conheço muita gente boa que precisa de trabalho e você entende de administração. Júlio ficou pensativo. Seria arriscado. A gente não tem muito capital para investir. Mas temos algo melhor: experiência e coração. Sandra se animou. Eu sei como é importante ter alguém de confiança cuidando de quem a gente ama. E você sabe como é difícil encontrar essas pessoas. Cuidadores com amor. Júlio disse de repente. O quê? O nome da empresa. Cuidadores com amor. Sandra sorriu. Perfeito. A empresa começou pequena, com Sandra entrevistando candidatos na mesa da cozinha e Júlio cuidando da parte administrativa no quarto que virou escritório. Miguel ajudava organizando papéis e sempre dava palpites sobre quem parecia gente boa. O primeiro cliente foi Dona Eulália, uma senhora de 85 anos cujos filhos moravam longe. Sandra foi pessoalmente conhecê-la e designou Rosa, uma cuidadora experiente e carinhosa. Dona Eulália, a Rosa vai vir 3 vezes por semana para fazer companhia, ajudar com as medicações e cozinhar. Mas eu quero que a senhora saiba. Se qualquer coisa não estiver do seu agrado, a senhora me liga. Nossa empresa só funciona se a senhora estiver feliz. 2 meses depois, Dona Eulália ligou. Sandra atendeu preocupada, pensando que algo havia dado errado. Sandra, minha filha, eu liguei para agradecer. A Rosa não é só uma cuidadora, é uma amiga. Faz tempo que não me sinto tão bem cuidada. Fico muito feliz, Dona Eulália. E quero indicar vocês para 3 amigas minhas que também precisam de cuidadoras. Sandra desligou o telefone eufórica. Júlio, primeira indicação. A empresa cresceu rapidamente. Sandra tinha um dom para escolher as pessoas certas e combiná-las com os clientes ideais. Júlio cuidava dos contratos, da parte financeira e do marketing. Vocês sabem por que está dando certo? Sandra disse numa reunião com a equipe de cuidadoras. Porque a gente não está só oferecendo um serviço, a gente está oferecendo família para quem precisa. Quando Sandra entrou em trabalho de parto, toda a família estendida se mobilizou. Dona Maria ficou com Miguel, seu João levou Júlio correndo para o hospital. E as cuidadoras da empresa se revezaram, mandando mensagens de apoio. O parto foi tranquilo. E quando o médico disse, é um menino? Miguel gritou da sala de espera. Eu sabia, é o Lucas. Júlio chorou quando segurou o filho nos braços. O bebê era igualzinho a Miguel, mas tinha os olhos de Sandra. Oi, Lucas. Ele sussurrou. Seja bem-vindo à nossa família maluca. Sandra, exausta, mas radiante, olhou para Júlio segurando o bebê e para Miguel na porta, saltitando de ansiedade para conhecer o irmão. Miguel, vem conhecer seu irmão. Miguel se aproximou devagar, como se estivesse pisando em algo sagrado. Oi, Lucas. Eu sou seu irmão Miguel. Vou ensinar você a jogar futebol, a andar de bicicleta e a fazer a mamãe rir. O bebê abriu os olhinhos e pareceu olhar diretamente para Miguel. Ele me reconheceu. Miguel sussurrou maravilhado. Claro que reconheceu. Sandra sorriu. Vocês são irmãos. Quando Lucas tinha 6 meses, algo inesperado aconteceu. Dona Eugênia apareceu no apartamento sem avisar, carregando sacolas de presentes. Mãe! Júlio ficou chocado ao abrir a porta. O quê? Como você soube o endereço? Contratei um detetive. Ela disse sem cerimônia. Posso entrar? Sandra estava amamentando Lucas na sala e quase deixou o bebê cair quando viu a sogra. Dona Eugênia! Olá, Sandra. A voz de Dona Eugênia estava diferente, mais suave. Vim conhecer meu neto. Júlio ficou entre as 2 mulheres, tenso. Mãe, se veio criar problema... Não vim criar problema. Ela interrompeu. Vim pedir desculpas. O silêncio foi total. Até Miguel, que estava brincando no chão, parou para prestar atenção. Como assim? Sandra perguntou cautelosamente. Dona Eugênia se sentou na poltrona, de repente parecendo mais velha e frágil. Eugênia está doente. Ela começou. Câncer. Os médicos dizem que tenho 2 anos, talvez 3 se o tratamento der certo. Júlio sentiu as pernas bambas. Mãe,
E quando a gente descobre que vai morrer, as prioridades mudam. Ela continuou. Passei 2 anos com raiva, orgulhosa, teimosa. Perdi 2 anos da vida do meu filho e dos meus netos por causa do meu preconceito idiota. Sandra estendeu Lucas para Júlio e se aproximou da sogra. Dona Eugênia, Sandra, eu fui injusta com você. Muito injusta. Julguei você pela origem, pelo trabalho, por tudo que não importa. Não vi o que realmente importava. Você fez meu filho feliz. Você salvou minha família. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher orgulhosa que Sandra havia conhecido 2 anos antes. Eu venho te pedir perdão. E pedir para fazer parte da vida de vocês, do tempo que me resta. Sandra não hesitou. Se ajoelhou ao lado da poltrona e abraçou a sogra. Claro que pode. Família é família. Miguel, que havia assistido tudo, se aproximou da avó. Vovó, você quer conhecer meu irmão Lucas? Dona Eugênia olhou para o neto, depois para o bebê no colo de Júlio, depois para Sandra, e finalmente entendeu o que havia perdido por causa do próprio orgulho. Quero muito meu netinho. Quero muito. Os 2 anos seguintes foram intensos. Dona Eugênia se mudou para um apartamento no mesmo prédio e se tornou a avó que nunca havia sido. Ela ajudava Sandra com as crianças, aprendeu a cozinhar comida simples. Lasanha é muito mais gostosa que caviar, ela confessou. E até ajudava na empresa, usando seus contatos para conseguir novos clientes. Sandra, posso te fazer uma pergunta? Ela disse numa tarde enquanto cuidavam de Lucas juntas. Claro, Dona Eugênia. Como você conseguiu perdoar tão facilmente? Eu fui horrível com você. Sandra pensou por um momento. Dona Eugênia, eu cresci sem família. Aprendi que quando a gente tem a chance de ganhar uma família, a gente não perde tempo com rancor. A vida é muito curta para guardar mágoa. Você é mais sábia que eu, minha filha. Não sou mais sábia. Só tive experiências diferentes. Dona Eugênia sorriu. Sabe de uma coisa? Eu achava que o Júlio havia casado com você por pena, por gratidão. Mas agora eu vejo. Ele teve sorte. Muita sorte. A sorte foi de todos nós. Na última semana de vida, Dona Eugênia chamou toda a família para uma conversa. Eu quero que vocês prometam uma coisa. Ela disse, a voz fraca, mas determinada. Prometam que nunca vão deixar o orgulho estragar a família de vocês como eu deixei estragar a minha. Prometemos, mãe. Júlio segurou a mão dela. E Sandra? Ela olhou para a nora. Cuida bem dos meus meninos. E obrigada por me deixar fazer parte desta família, mesmo depois de tudo. Obrigada por ter dado o Júlio para mim. Sandra respondeu chorando. Dona Eugênia morreu dormindo, numa manhã de domingo com a família toda ao redor. Seu último pedido foi que Miguel cantasse a música que Sandra havia inventado anos atrás, para acalmar as crianças. No funeral, Beatriz finalmente apareceu. Ela havia se mudado para outro estado depois da briga, e só soube da doença da mãe no final. Sandra, Ela começou sem jeito. Bia, sua mãe me ensinou uma coisa. Nunca é tarde para recomeçar. Sandra a abraçou. Você sempre vai ser bem-vinda na nossa família. Beatriz chorou como uma criança nos braços da cunhada, que havia rejeitado tanto tempo antes. 5 anos após a morte de Dona Eugênia, Cuidadores com Amor havia se tornado uma das empresas mais respeitadas da cidade. Tinham 50 funcionários, atendiam mais de 200 famílias e haviam aberto filiais em 3 cidades vizinhas. Sandra havia terminado a faculdade de administração e estava cursando uma pós-graduação em gestão de pessoas. Júlio voltara a prosperar financeiramente, mas agora sabia que dinheiro era consequência, não objetivo. Júlio, tenho uma proposta para você. Sandra disse numa noite depois que as crianças dormiram. Que tipo de proposta? Ele perguntou, abraçando a esposa no sofá. Que tal a gente adotar? Júlio ficou surpreso. Adotar? Há uma menininha no orfanato onde eu cresci. Ana Clara, 5 anos. Os pais morreram num acidente e ela está lá há 1 ano. Toda vez que visito o orfanato, ela pergunta se conheci alguém que quer ser mãe dela. E você quer? Quero muito. Júlio, a gente tem tanto amor para dar. E ela precisa tanto de uma família.
Júlio pensou em tudo que haviam vivido, em como a família havia se formado de maneira não tradicional, mas perfeita. Vamos conhecê-la? Ana Clara era uma menina pequena para essa idade, cabelos cacheados e olhos enormes que pareciam guardar muita tristeza e esperança ao mesmo tempo. Quando Sandra e Júlio chegaram ao orfanato, ela estava no jardim, brincando sozinha. Ana Clara, estes são os amigos que eu falei. Irmã Teresa fez as apresentações. Sandra e Júlio. A menina olhou para eles com curiosidade. Vocês vieram me buscar? Ela perguntou diretamente para Sandra. Viemos te conhecer primeiro. Sandra se ajoelhou na altura dela. Queremos saber se você gostaria de ter irmãos. Quantos irmãos? 2. Miguel tem 10 anos e Lucas tem 2. Ana Clara pensou seriamente. Eles são bonzinhos? Muito bonzinhos. Mas às vezes fazem bagunça. Júlio sorriu. Eu gosto de bagunça. Ana Clara devolveu o sorriso. E o que você acha de ter uma família? Sandra perguntou. Ana Clara se aproximou dela e sussurrou no ouvido. Eu sonho com isso toda noite, mas tenho medo de acordar. Sandra sentiu o coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Não é sonho, meu amor. É de verdade. A adaptação foi surpreendentemente suave. Miguel se tornou o irmão mais velho protetor que Ana Clara sempre sonhou ter. Lucas, com seus 2 anos, simplesmente aceitou ter mais uma pessoa para brincar com ele. E Sandra e Júlio descobriram que o coração pode se expandir infinitamente. Mamãe Sandra, posso te fazer uma pergunta? Ana Clara disse uma noite na hora de dormir. Claro, meu amor. Por que você me escolheu? Sandra se sentou na cama da menina. Sabe, Ana Clara, às vezes a gente não escolhe família. A família nos escolhe. Eu te vi brincando sozinha no jardim e meu coração disse, essa menina precisa estar com a gente. E o papai Júlio também sentiu isso? Também. E seus irmãos ficaram loucos de felicidade quando souberam que iam ter uma irmãzinha. Ana Clara ficou quieta por um momento. Mamãe Sandra, você acha que meus pais lá no céu ficam tristes porque agora eu tenho outros pais? Sandra respirou fundo. Era uma pergunta difícil, mas importante. Meu amor, amor nunca acaba. O amor que seus pais sentiam por você continua existindo. E eles devem estar muito felizes sabendo que você encontrou uma família que te ama. Amor não diminui quando a gente ganha mais amor. Só aumenta. Como o Miguel com o Lucas e agora comigo. Exatamente como o Miguel com vocês. Ana Clara sorriu e abraçou Sandra. Boa noite, mamãe. Boa noite, minha filha. Sandra estava na cozinha preparando o café da manhã de domingo quando olhou pela janela e viu toda a sua família no jardim do apartamento. Eles haviam conseguido comprar um apartamento térreo com quintal pequeno. Júlio ensinava Lucas, agora com 12 anos, a trocar o pneu da bicicleta. Miguel, aos 20 anos, estudante de medicina, brincava com Ana Clara, 15 anos, de jogar água um no outro enquanto lavavam o carro. Família! Sandra gritou da janela. Café pronto! Todos correram para dentro, molhados, sujos, falando alto ao mesmo tempo. Mãe, o Miguel me ensinou a dirigir. Ana Clara contou animada. Foi só no estacionamento do prédio. Miguel se defendeu. E eu aprendi a trocar pneu. Lucas se intrometeu. E eu aprendi que ter filhos dá trabalho. Júlio brincou, abraçando Sandra por trás. Arrependido? Ela perguntou sorrindo. Jamais. Melhor decisão da minha vida foi contratar você como babá. Ei! Ana Clara protestou. Eu não fui contratada, eu fui escolhida. Todos vocês foram escolhidos. Sandra corrigiu. Por mim e pelo destino. E pelo Lucas do céu também. Miguel acrescentou. Ele continua cuidando da gente lá de cima. Como você sabe? Ana Clara perguntou. Porque toda vez que a família está reunida assim, eu sinto ele aqui. Miguel pôs a mão no coração. Sandra sentiu os olhos marejarem. Depois de tantos anos, a dor da perda do primeiro filho havia se transformado em gratidão pela família que ele a havia guiado a encontrar. Obrigada, Lucas. Ela sussurrou olhando para o céu. Por que obrigada? Ana Clara perguntou. Por ter me ensinado a amar antes de partir. Porque foi esse amor que me trouxe para vocês.
20 anos depois daquele primeiro dia em que Miguel chamou Sandra de mamãe, a família havia se multiplicado ainda mais. Miguel se formou em medicina e abriu uma clínica popular no bairro onde cresceram. Ana Clara se tornou advogada especializada em adoção e direitos da criança. Lucas seguiu os passos dos pais e virou administrador, ajudando a expandir Cuidadores com Amor para outros estados. A empresa agora empregava mais de 300 pessoas e tinha se tornado referência nacional em cuidados humanizados. Sandra, aos 55 anos, havia escrito um livro sobre a importância das famílias não convencionais, que se tornou best-seller. Júlio, aos 60, dividia o tempo entre a empresa e o instituto que criaram para apoiar orfanatos. Era a véspera do Natal, quando todos se reuniram no apartamento para a tradicional ceia. Além da família imediata, estavam presentes Beatriz, que havia se reconciliado completamente e virou tia coruja. Algumas das antigas funcionárias que se tornaram família. Dona Maria, agora com 80 anos, mas ainda cheia de energia. E 3 crianças que Miguel e Ana Clara haviam apadrinhado no orfanato. Gente, eu queria fazer um brinde. Miguel se levantou, já casado e com um bebê no colo. A mulher que nos ensinou que família não é sobre sangue, é sobre amor. A mãe que escolhemos e que nos escolheu. A Sandra. Todos levantaram os copos. A Sandra! Gritaram em coro. Sandra se levantou também emocionada. Obrigada, meus amores, mas eu quero fazer um brinde diferente. Ela ergueu o copo. Ao amor que transforma. Ao amor que cura. Ao amor que constrói pontes onde outros veem abismos. Ao amor que nos trouxe aqui, nos mantém unidos e vai continuar nos guiando. E principalmente, ela olhou para o céu. Ao Lucas, que lá de cima continua nos enviando mais pessoas para amar. Ao amor, todos repetiram. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e as crianças estavam dormindo, Sandra e Júlio ficaram na varanda olhando as estrelas. Algum arrependimento? Júlio perguntou, repetindo a pergunta que fazia todo ano. Nenhum. Sandra respondeu como sempre. E você? Só um. Sandra o olhou, surpresa. Qual? De não ter te conhecido antes. Imagina quanta felicidade a gente perdeu. Sandra sorriu e se aconchegou no braço dele. Não perdemos nada. Chegamos um no momento certo da vida do outro. Quando estávamos prontos para construir isso aqui. Uma estrela cadente passou pelo céu naquele momento. Faz um pedido, Júlio disse. Não preciso. Já tenho tudo o que sempre sonhei. Faz assim mesmo? Sandra fechou os olhos. Que nossa família continue crescendo e espalhando amor por onde passar. Que nossas crianças se tornem adultos, que fazem a diferença no mundo. E que onde quer que esteja, o Lucas saiba que ele foi o começo de tudo isso. Amém. Júlio sussurrou. E lá no céu, entre as estrelas, um menino chamado Lucas sorria, vendo a família linda que seu amor havia ajudado a construir.